Alerta de polêmica. Como já era esperado, a portaria 10.723, que tratava sobre redistribuição, foi revogada, mas em seu lugar foi publicada a portaria 619, que já está gerando polêmica. O que essa portaria trouxe de novo e o que manteve da portaria 10.723? Quais são os pontos que estão gerando insatisfação em alguns servidores? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre a revogação da 10.723 e sobre a publicação da portaria 619 de 2023. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e semanalmente eu trago aqui no canal informações acerca de concursos e carreira no serviço público. E essa pauta, revogação da portaria 10.723, já era esperada há algum tempo, né? Desde janeiro, né? Em que o novo governo tomou posse. Mas, como eu disse, essa portaria foi revogada, entretanto, já está gerando polêmica a portaria que foi publicada em seu lugar, que é a portaria 619 de 2023. Isso pelo fato de que, embora a portaria anterior tenha sido revogada, a portaria nova também trouxe algumas restrições, manteve algumas restrições da portaria anterior, só amenizou em alguns casos, né? Essa portaria nova, sim, ela diminuiu as restrições, mas ela manteve algumas. Mas enfim, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela o que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos publicou na data de ontem sobre a revogação da portaria 10.723 e a publicação dessa nova. Então, a portaria foi publicada nesta sexta-feira, 10 de março, e altera regras para a redistribuição de cargos efetivos na administração pública federal, em conformidade com as determinações elencadas pelo Tribunal de Contas da União em seu acórdão 1176 de 2022. Esse acórdão aqui, eu dei uma olhada nele ontem, e ele traz ali que a redistribuição ela tem que sempre ter a justificativa, né, expressa do interesse da administração. Se eu não me engano, nesse acórdão eles também recomendavam ao governo que estabelecesse uma normativa sobre redistribuição. Então, minha conclusão é que por isso que houve a publicação daquela portaria anterior e a necessidade de uma portaria nova, né, já que foi uma recomendação do TCU. Meu entendimento foi esse. Enfim, né, só para vocês entenderem o que seria mais ou menos esse acórdão aqui, em que o Ministério da Gestão se baseou para emitir também essa nova portaria. Então, aqui, como eles colocam, né, a nova portaria foi elaborada de forma a atender o principal requisito para sua efetivação, que é o interesse público. Aqui eles mencionam também que a nova portaria reforça ainda em seu texto todos os requisitos para a redistribuição de cargos que estão previstos na Lei 8.112, só que assim, né, eles estão criando outros requisitos que não estão previstos na Lei 8.112. Talvez isso possa gerar questionamentos, porque a princípio poderia fugir um pouco do poder regulamentar essa criação de requisitos que não estão previstos em lei através de uma portaria. Mas a certeza é que sim, essa portaria vai gerar muita judicialização, até porque, como eu comentei também no vídeo anterior com vocês, os sindicatos eles não estavam judicializando, né, as questões, porque estavam aguardando a revisão pelo Ministério e publicação de um novo regulamento e revogação da portaria anterior. Então, agora que isso foi feito e alguns critérios que eram criticados na portaria anterior foram mantidos, então, com certeza que vai haver judicialização dessa portaria em defesa de servidores que se sentirem prejudicados. E aqui, por último, ó, o secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça, destacou a importância da revisão das regras e salientou que os critérios estabelecidos na nova norma seguem as recomendações do TCU. Então, assim, né, pessoal, eu já vi sindicato comemorando a revogação da portaria, né, embora mencionando que o governo tivesse deixado alguns pontos em que os sindicatos queriam a revogação. Eu vi já sindicatos também comemorando aqui, né, nas matérias publicadas, enfim, como uma vitória, a revogação da 10.723. Mas na postagem do Ministério da Gestão, né, falando sobre a revogação dessa portaria, eu vi muitos servidores indignados falando que era apenas trocando um 6 por meia dúzia, né, comparando até o novo governo ao governo Bolsonaro, né, falando que, enfim,
essa portaria continuava prejudicando muito os servidores. Então, como eu falei, é uma questão polêmica, mas enfim, vamos fugir um pouco da polêmica e vamos aqui pro fato, né, que é os critérios que essa nova portaria trouxe. Eu vou mostrar aqui para vocês, comparando o que trazia a 10.723 e a nova portaria, mostrando aqui para vocês quais foram os pontos que foram mantidos, quais foram os pontos que não foram mantidos e o que essa portaria trouxe de novo. Então, vem comigo aqui na tela. Então, para facilitar aqui o comparativo entre as duas portarias, eu mostro aqui na tela, de um lado a portaria 10.723 e do outro a nova portaria, que aí fica bem bom assim para a gente poder visualizar. A primeira mudança, né, é que a portaria anterior, ela se referia apenas a cargos efetivos ocupados. E a nova portaria, ela estabelece orientações para cargos efetivos ocupados e vagos no âmbito da administração pública federal. E aqui, já no artigo 2º, falava sobre a competência, né, para as redistribuições. E falava aqui, né, que a redistribuição de cargo efetivo ocupado seria efetivada mediante portaria conjunta dos ministros de Estado ou dos dirigentes máximos dos órgãos e entidades envolvidas, permitida a subdelegação. Esse tópico aqui foi mantido. Esse ponto aqui eu acho que vai gerar questionamento. O que pode ser alegado, né, e que já estava sendo alegado, é que isso entra um pouco ou muito, né, na seara da autonomia administrativa que órgãos como as autarquias possuem, né? Mas, continuando aqui. Essa parte aqui que falava que a redistribuição de cargos efetivos ocupados entre entidades vinculadas a um mesmo ministério será efetivada por portaria do respectivo ministro de Estado, também foi mantido, que é o parágrafo único aqui, ó. Aqui, pessoal, o que eu coloquei em vermelho são os itens que não foram mantidos. Então, aqui esse artigo 3º da portaria anterior falava que compete às unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades a instrução, a manifestação e a decisão sobre a redistribuição de cargos efetivos ocupados, observada a legislação aplicável. Já a nova portaria traz que compete às unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades apenas a instrução sobre a redistribuição de cargos efetivos ocupados e vagos. Bom, o artigo 4º, ele já era só um copia e cola da Lei 8.112 e também foi mantido aqui na nova portaria, né, aqui no artigo 6º. Aqui outro ponto que foi mantido é esse parágrafo 2º do artigo, qual é esse artigo mesmo? Do artigo 4º, que trata sobre os requisitos. Esse parágrafo 2º dizia que o cargo redistribuído não pode ser enquadrado em outro plano de carreira e em plano especial de cargos ou carreira para os quais se exija concurso público específico. E aqui, nesse parágrafo 1º do artigo 6º, fala isso também, ó. Esse artigo 5º aqui, pessoal, foi extinto, na nova portaria ele não foi mantido, e o que falava esse artigo 5º? Que no caso de órgãos ou entidades extintos, os servidores ocupantes de cargo efetivo serão lotados no Ministério da Economia para posterior redistribuição, de acordo com as necessidades identificadas nos órgãos e entidades. E agora aqui, pessoal, entramos nos pontos de maior polêmica, que é sobre as restrições, as vedações para as redistribuições ocorrerem. Como eu falei no início desse vídeo, a nova portaria, ela extinguiu várias das restrições que a portaria anterior trazia, ou amenizou, né? Só que ela também manteve algumas, né? Então, é isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, o que a portaria 10.723 trazia como restrição para a redistribuição de cargos ocupados? O servidor, ele precisava preencher cumulativamente os seguintes requisitos: que não estivesse respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar, nem cumprindo qualquer tipo de penalidade. Esse inciso, esse requisito, né, ele foi extinguido na nova portaria. Mas a nova portaria, ela também trouxe um pequeno critério sobre isso, uma possibilidade, na verdade, digamos, para os órgãos e entidades. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O artigo 8º fala o seguinte: no caso de redistribuição de cargo ocupado por servidor que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar, caberá
prévia consulta à unidade correcional do órgão ou entidade de origem, de modo a prevenir eventuais prejuízos ao regular andamento do procedimento disciplinar em curso. Então, não é mais uma restrição a questão de responder à sindicância ou processo administrativo disciplinar, mas o órgão ou entidade que está interessado em efetivar aquela redistribuição, ele vai ter a faculdade, também não é uma obrigação, de consultar o órgão correcional onde está correndo o processo contra aquele servidor e entender se não vai haver prejuízos ao andamento daquela ação disciplinar caso ocorra a redistribuição. O segundo requisito, a segunda restrição, né, que a portaria anterior trazia, é que o servidor não estivesse em gozo de licença ou afastamento. Essa restrição, ela continua mantida na nova portaria, como a gente pode ver aqui, ó. Como eu falei naquele vídeo, a Lei 8.112, ela implicitamente admitia a redistribuição nos casos em que o servidor estivesse afastado, porque ela menciona que no caso do servidor estar afastado em licença, o prazo para entrar em exercício na nova instituição fica prorrogado. Bom, mas continuemos aqui para os próximos tópicos. E aqui o inciso 3 trazia como uma restrição também que o servidor não tivesse sido redistribuído nos últimos 5 anos. E o que a portaria nova traz? Traz a restrição também que o servidor não tenha sido redistribuído nos últimos 3 anos. Então, ela diminuiu aqui esse tempo de pedágio, digamos, né? De 5 para 3 anos. Eu não sei por que eles fizeram até essa separação aqui na portaria anterior, mas eles colocavam aqui as restrições e no artigo seguinte eles colocavam vedações, que para mim dá na mesma, né? Então aqui eles colocavam que fica vedada a redistribuição de cargo efetivo ocupado por servidor em estágio probatório. Essa parte ela foi mantida e tá aqui, ó, como um requisito que o servidor tenha cumprido o período de 3 anos do estágio probatório. Então, esse aqui também um dos pontos mais polêmicos, né, que foi mantido na nova portaria. E assim, pessoal, eu entendo ambos os lados, tá? Eu entendo que essa restrição, ela realmente é prejudicial para muitos servidores. Eu sei que já tinham vários aí com seus processos de redistribuição encaminhados, só aguardando a efetivação. Aí veio a portaria anterior, né, barrou. E aí tinham servidores que estavam esperando só a revogação e a publicação de uma nova portaria. E aí chega essa portaria e ela mantém, né, o tempo ali de estágio probatório como requisito para conseguir uma redistribuição. Mas eu também entendo o lado da administração pública, né? Porque eu, principalmente como gestora, né, que sou hoje, né, eu tenho uma função gratificada, coordeno uma equipe, eu entendo que a redistribuição, quando ela acontece assim, por exemplo, um servidor, ele só entrou na instituição e ele já pede para sair, ou enfim, um servidor que está ali há 1 ano, começa a dar resultados e já acaba sendo redistribuído, né, acaba sendo prejudicial sim para a administração. Eu não tenho como negar isso, até porque eu passei por um exemplo prático disso na minha instituição, né, e aí, claro, o servidor que entra, até ele se adaptar, até ele aprender as rotinas do setor, passa um período, né, em que é complicado, em que fica aquele setor meio descoberto. Claro que uma hora ou outra, o estágio probatório ele não vai segurar o servidor, né, passando 3 anos, ele vai sair, né, vai tentar a redistribuição. Mas pelo menos assim os candidatos, né, ao se inscreverem no concurso, já vão com aquela ciência de que pelo menos 3 anos eles têm que ficar no cargo, ou enfim, às vezes consegue até trazer a família mais para perto e se adaptar ao novo local. Eu sei que o que eu estou falando é polêmico, eu sei que pode ser que venham muitas pessoas me criticar por isso, mas eu estou falando um exemplo prático e para que vocês consigam ter a visão também de alguém que é gestor público, né? Eu sei as dificuldades que a gente encontra na gestão de equipes, principalmente nas universidades em que, infelizmente, por pagar pouco, tem muita rotatividade, então é bem difícil assim gerir equipes dessa forma. Mas feito esse comentário, vamos continuar aqui, né? Outra vedação que a portaria anterior trazia é que fica vedada a redistribuição quando houver autorização ou concurso público em andamento ou vigente para preenchimento dos respectivos cargos
independentemente de classe, padrão ou nível de especialização. Aqui, esse inciso, ele prejudicava muito o Instituto da Redistribuição, porque aqui ele trazia, quando houver até a autorização, não é nem o concurso público em andamento ou vigente, a partir do momento em que era autorizado o concurso, e independentemente da classe, padrão ou nível de especialização, a redistribuição já estava vedada. Então aqui na nova portaria traz o seguinte: quando houver concurso público vigente ou em andamento, não poderá ser utilizado cargo vago de mesma especialidade ou área de conhecimento para fins de redistribuição. Então aqui a nova portaria tirou a questão da autorização. Quando tiver autorização de concurso, pode ser realizada a redistribuição normalmente. E aqui ele só restringe para o caso em que for cargo de mesma especialidade ou área de conhecimento. Outra vedação aqui que a portaria anterior trazia é que a redistribuição não poderia ser como pena disciplinar, obviamente, né, porque esse não é o objetivo da redistribuição, ou para atender interesse exclusivo do servidor. Essa questão do interesse exclusivo do servidor foi retirada da nova portaria, isso aqui não consta. E aí os outros incisos, né, os outros parágrafos e incisos aqui da nova portaria, elas são coisas mais procedimentais, não tem pontos tão polêmicos aqui no restante da portaria. Então, pessoal, essa é a nova portaria que estabelece critérios para a redistribuição de cargos vagos e ocupados. Acredito que vai ter muita judicialização de servidores que estão com redistribuições paradas, mas o fato é que hoje nós temos publicada então a portaria 619, que ela amenizou vários aspectos da portaria anterior, mas também manteve algumas restrições. E se gostarem desse vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrevam aqui no canal para receber as notificações de vídeos novos. Se houver alguma mudança em relação a esse tópico aqui de regulamentação da redistribuição, eu trago aqui para vocês. E por hoje era isso. Obrigada por me acompanharem mais esse vídeo. Agradeço e espero vocês no próximo. Tchau!